Em um mundo onde nossa carreira profissional, negócios, objetivos é visto como nosso auge do sucesso, eu faço uma pergunta, uma reflexão para nós hoje. O que realmente quer dizer ser abençoado? Será que tudo isso que você construiu é um sucesso, algo que Deus te abençoou? Ou, digo mais, como que nós podemos usar então as bênçãos de Deus na nossa vida e na nossa jornada da carreira profissional? Antes de mais nada, eu acho importante a gente fazer uma distinção aqui de algumas nomenclaturas. Eu não quero que você se prenda tanto à nomenclatura em si, mas eu acho que alguns significados de algumas palavras têm grande valor para nós a como usar essas palavras no dia a dia. Então a primeira distinção que a gente tem que fazer, a primeira distinção que a gente tem que fazer é justamente sobre a diferença de prosperidade e ser abençoado. A prosperidade bíblica, ela não é necessariamente só financeira. A finanças é um dos aspectos da prosperidade. Então, o que é prosperidade na Bíblia? Sabedoria, segurança, descanso, saúde, totalidade, sucesso, financeiro, enfim, tudo isso. Já o abençoado, quando fala a bênção estava sobre alguém, fulano foi abençoado, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Essa bênção, esse ser abençoado significa que nós encontramos felicidade, nós somos elogiados. Em outras palavras, em nós foi depositado o favor de Deus. E por que isso começa a fazer diferença em nossas vidas? A primeira vez que esse tema começou a pegar no meu coração foi há 22 anos atrás. Jesus, eu tô velho. 15 anos, quando eu tinha 15 anos, eu estava olhando naquele momento no Facebook, que era a plataforma que a gente usava naquela época. E no Facebook existia algo interessante, que o pessoal começava a postar assim: olha só, passei no vestibular, glória a Deus, Deus é bom, que legal. E as pessoas começaram a atribuir justamente o fato de passar no vestibular a uma bondade de Deus expressa a ele. O que é o detalhe nisso? Eu não via ninguém postando também, postagens falando assim: glória a Deus, aleluia, eu não passei no vestibular. Por quê? Nós, tradicionalmente falando, numa cultura, nós estabelecemos algumas falas para justificar algumas coisas que acontecem em nossa volta. Então, se a gente é promovido, Deus é bom, Deus abençoou, Deus estava ali com a gente. Se não fomos promovidos, Deus tem melhor para você, fica tranquilo, existem coisas maiores para você depois, Deus sabe de tudo. Mas a grande verdade é que o ser abençoado, que está ligado, a bondade de Deus é ligado a esse ser abençoado também, ela está muito mais ligada a algo dentro de nós, algo meio que intrínseco, digamos assim, e a prosperidade, aos atributos em volta daquilo. Então eu sou favorecido, o meu ser é favorecido. Eu recebo e tenho acesso a essa bondade de Deus. Eu tenho o conjunto de segurança da minha identidade, quem eu sou em Deus. Já a prosperidade é esse atributo que veio também em nossas vidas depois que a gente aceita Jesus. Eu chamo de kit da nova aliança. A gente aceita Jesus e a gente ganha um kitzinho, um bônus. Ganha herança de Deus, identidade de Deus. A gente é abençoado e favorecido em relação a isso. Então, isso enche nosso ser. E além disso, nós temos em nossa volta os atributos ali de prosperidade que nos dá também mais arminhas para a gente lidar, digamos assim, a saúde, o descanso, a segurança, o sucesso financeiro, enfim. Então, isso é o nosso atributo em nossa volta. Isso é interessante a gente começar a notar, porque senão o que acontece ao longo da nossa jornada, da nossa carreira profissional? A gente começa a confundir e trazer os nossos sentimentos e o senso de direito dentro do nosso negócio. Em outras palavras, ao invés de a gente ter o ser abençoado como uma verdade, como eu falei no vídeo passado para vocês, do Verdade em Meio ao Caos, uma verdade dentro de nós, que em todo o tempo eu continuo entendendo que eu sou abençoado por Deus, não importa a circunstância, o meu sentimento, então, por causa que eu dei espaço, começa a agir e eu começo a dar crédito demais a isso, valor demais ao sentimento e, consequentemente, me desanimar, como o exemplo que eu dei do Facebook. Um outro exemplo para ficar claro para vocês aqui. Eu faço dois, na verdade, que é mais ou menos a mesma coisa.
Tem dois times de futebol. Os dois temos cristãos ali dentro. Os dois estão orando, Senhor, abençoa a gente, o Senhor é bom, o Senhor vai dar para nós uma vitória, é isso aí. Um time perde. Olha só que estranho, não ficaria estranho de falar, espera aí Deus, o Senhor escolheu uns e não escolheu os outros? O Senhor favoreceu um e não favoreceu o outro? Como assim as bênçãos de Deus estão num e não estão no outro? Da mesma forma, nosso trabalho. Seu amigo passou no vestibular ou na verdade, recebeu promoção do trabalho. Quer dizer, então, que agora ele tem mais bênção do que você? Quer dizer que as circunstâncias determinaram agora, então, o que é receber essa bênção de Deus ou não? Então, você percebe que começa a haver uma mistura no nosso dia a dia, nos levando a frustrações e dúvidas no nosso coração. E aí vem o senso do direito, o tal senso de direito, que é um problema em nossas vidas. O que é o senso de direito? Vou ler para vocês aqui. O senso de direito é quando nós pegamos a justiça de Deus e colocamos como sendo direito nosso. Tipo, senso de direito. Eu tenho o direito de ter aquilo. Isso não é justo. Deveria ser dessa outra forma. Não tem lógica. A pessoa passou lá, o fulano da minha empresa recebeu promoção, foi promovido, mas ele é mau, é um cara mau caráter. Ele não merece, eu que deveria estar ali, não ele. Tudo isso está ligado a senso de direito. Olha só, vou englobar algumas coisas para vocês do senso de direito aqui. Isso, você tem algo que deveria ser meu. Você tem uma oportunidade que deveria ser minha. Você crescer em uma família estruturada e bem-sucedida já e eu não. Isso não é certo, não é justo. Esse não é trabalho meu, o fulano deveria fazer. Eu não deveria fazer isso. Eu não sou digno disso, é o outro que tem que fazer esse trabalho aqui. Outra, por que eu não fui escolhido? Por que eu não fui promovido? Outra frase que às vezes soltamos. A empresa do fulano cresce, mas é eu que deveria ser abençoado. Afinal, estou seguindo tudo aquilo que a Bíblia diz. Olha só, a gente começa a criar um senso de direito e esses sentimentos, quando influenciado, gera dentro de nós sentimentos danosos. Então, por mais que talvez esses argumentos que eu falei possa parecer naturalmente e racionalmente um senso lógico das coisas, poxa, é verdade, o cara que nasceu numa família rica, mora num condomínio fechado, o pai tem um monte de empresa, ele vai ter talvez um carro melhor, uma casa melhor, algo assim, e realmente, então ele tem mais, mas aí é fácil para ele, aí é onde começa a entrar o senso de direito. Ah, mas é fácil para ele então, ele nunca vai poder reclamar da vida, que as coisas estão difíceis, ele tem tudo, mas deveria ser meu isso aqui, por que ele tem e eu não tenho também? Aí você começa a entrar para um outro lado da moeda. E aí esse senso de direito gera o que nós vemos em Tiago 3, por exemplo. Gera sentimentos de inveja, sentimento faccioso, egoísmo e todos os sentimentos e pensamentos esses que vêm, como eu disse, do racional humano, de uma mente que não está renovada. Então presta atenção, esse mesmo carinha que nasceu no berço ali de um pai que já tinha uma empresa e consequentemente com 18 anos ele já virou um CEO dessa empresa grande, milionária. Isso na verdade são circunstâncias que aconteceram. Isso não determinou se ele recebeu bênçãos de Deus e você não. Porque mais uma vez a bênção de Deus é algo que nós somos favorecidos nele. E esse favorecimento de Deus, como eu disse, nós temos a alegria de Deus olhando para nós, o favor de Deus, a bondade de Deus. Olha só que incrível isso. Já deveria ser motivos de mesmo se eu passando ou não passando vestibular, sendo promovido ou não, eu estou me alegrando no Senhor. Eu estou dando graças e sabendo, cara, como eu sou abençoado. O Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe. Olha só que interessante, a bondade de Deus derramou a mim. Antes eu era pecador, hoje eu recebo a Cristo, tenho uma nova novidade de vida. Eu sou abençoado. Então, olha que interessante. E quando a gente começa a perceber essa diferença, a nossa caminhada no trabalho começa a se tornar mais leve. A gente começa a entender que, não necessariamente, é uma escolha de bondade de Deus e bênçãos de Deus derramando para favorecidos ou não, agora eu também merecia. Isso diminui uma pressão e uma cobrança que muitas vezes gera mais confusão do que necessariamente bênção, realmente. A noção e a clareza da bênção de Deus. Então, ao alinhar isso em nossos corações, a gente começa realmente a regozijar mais no Senhor
entender essas bênçãos e trazemos para o nosso negócio. Seus dias vão ser mais, como disse, leves, menos ansiosos. Você vai caminhar realmente sabendo, galera, não importa as circunstâncias em minha volta, não importa aquilo que possa estar gerando ali, eu sou abençoado, eu tenho o favor de Deus, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, o que me conduz a manifestar o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria. Então, quando a gente começa a viver a vida, em vez de a gente ficar cobrando, Senhor, mas eu fiz tudo certinho, por que eu não passei e fui promovido, alguma coisa assim? Senhor, eu estou tranquilo, porque o Senhor viu tudo que aconteceu. Talvez realmente o outro rapaz é um mau caráter, mas está tranquilo. Senhor, o Senhor viu tudo. O Senhor é a justiça. Eu tenho nessa bondade, eu sei quem eu sou no Senhor. E assim por diante. Fechou? Espero ter feito sentido para você esse vídeo. Marca o joinha, notificação, compartilha com algum amigo seu também. Um abraço, até mais!